Meus queridos irmãos, a paz do Senhor, falando EBD de volta com as lições Betel Dominical, lição hoje, lição de número 3, que traz por título Não farás para ti imagem de escultura, a devoção e a reverência ao único e verdadeiro Deus. Esta lição ela será ministrada no dia 20 de outubro de 2024. Se o Senhor assim nos permitir, né? Se não formos arrebatados ou se o Senhor não nos chamar à sua presença, nós teremos o privilégio de, em sala de aula, nas igrejas, nas nossas congregações, de estarmos estudando esta lição. A nossa intenção é trazer subsídios, não é substituir a escola bíblica dominical ou a presença do aluno na escola, na igreja ou num departamento que a igreja, um anexo da igreja, não é isso. É trazer uma ajuda, um reforço para a nossa lição, tanto para do aluno quanto para o superintendente, para o pastor, se e tão somente se nós conseguirmos trazer algo de relevante para a sua vida. O texto áureo desta lição se encontra no livro do Êxodo, capítulo de número 34, o versículo de número 14, que está escrito desta maneira: porque não te inclinarás diante de outro Deus, pois o nome do Senhor é zeloso. Deus zeloso ele é. Veja que nós já temos a característica do nome de Deus, zeloso. Também nós vamos ver que esta palavra zelo, ela não tem nada a ver com a nossa cultura, não tem nada a ver com o nosso vocabulário, com o nosso dicionário. Quando nós falamos de ciúmes da parte de Deus ou do zelo da parte de Deus, nós estamos falando de algo especial, quer dizer, de alguém que cuida bem daqueles que lhe pertencem, daqueles que ele quer bem, ou daqueles que ele fez algo para que eles estivessem bem. É esta conotação que nós teremos na lição de hoje. A verdade aplicada, eu liguei um ponto no outro e coloquei assim: idolatria representa tudo aquilo que pode ocupar o lugar de Deus em nossos corações. Por que esta preocupação? Quando nós estamos ministrando ou quando nós estamos falando, nós vemos que há uma determinada vigilância ao que o cristão genuíno ele fala, ele prega, ele ensina. Tá? Conquanto não vemos o mesmo zelo, o mesmo cuidado destes observadores, quando isto é falado sobre o nosso Deus, a nossa crença, a nossa fé, ou sobre os cristãos. Então, eu já de antemão disse que idolatria representa tudo aquilo que pode ocupar o lugar de Deus em nossos corações, independente do que seja, da forma, do tamanho, do material composto, se é feito do dinheiro em espécie, se é um outro ser humano, um familiar, um parente, um cônjuge, não interessa. Tudo aquilo que toma o lugar de Deus, que toma a primazia de Deus em nossos corações, representa idolatria, tá bem? Para que as pessoas não fiquem um tanto quanto com seus ânimos exacerbados, né? Achando que tudo é perseguição, que tudo é contra suas vidas. Se bem que nós falaremos sim deste assunto, independente do entendimento do outro ou não. Para um bom, como dizia antigamente, para um bom entendedor, o pingo é letra. Porém, para quem não quer entender, meu querido irmão, que a única questão da pessoa é simplesmente fazer o circo pegar fogo, por mais que você explique, por mais que você apresente razões, por mais que você apresente fatos, ele não vai aceitar, ele simplesmente quer ver a coisa desandar, o caldo desandar. Então, infelizmente, corremos este risco. Também seguindo na nossa lição,
Os objetivos da lição são três: explicar o segundo mandamento, quer dizer que nós vamos falar sobre ele, o segundo mandamento, né? Os objetivos, o segundo objetivo é expor os avisos e promessas do segundo mandamento. Quer dizer que nós temos não somente deveres, mas temos privilégios que advêm da observância correta dos mandamentos. Tá bom? No caso desta lição, do segundo mandamento. Não são só proibições, como nós temos visto desde o princípio da lição, como bem nos é exposto pelo bispo Samuel Cássio Ferreira, que é o escritor desta lição. Veja, não é só um livro somente de nãos, mas de nãos que trazem benefícios para a vida do cristão do Novo Testamento e do crente do Antigo Testamento, a sua observância, o seu cumprimento está dentro destes mandamentos. Então, o segundo objetivo é expor avisos e promessas do segundo mandamento. O terceiro objetivo é ressaltar os cuidados com os ídolos e com a idolatria. Eu vou voltar à questão que ídolo e idolatria não tem somente a ver com imagens de esculturas ou formas que nós damos a qualquer tipo de material, seja um minério, seja madeira, seja o que quer que seja. Tá bem? Quando falamos sobre idolatria, nós falamos de tudo aquilo que nós permitimos que ocupe o primeiro lugar em nossos corações. Ora, este lugar, este trono que está posto em nossos corações, somente há um que é digno de se assentar neste trono. É o mesmo que o anjo falou para João na ilha de Patmos, que ele era digno de abrir e desatar os seus 7 selos, quer dizer, abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Os cristãos que estão acompanhando as lições das escolas bíblicas dominicais, seja a CPAD, seja a Betel Dominical, você, seja qual faixa etária você estiver, excetuando, obviamente, as mais baixas, né, você vai ver que quando nós estamos falando da centralidade da nossa vida, nós estamos falando de duas, da pessoa que deve ocupar esta centralidade. E nós veremos isto nesta lição. Tá bem? Então, o nosso ponto de partida é este, não é o ponto de partida da lição que nós leremos agora há pouco, né? Daqui a pouco. O ponto de partida para a ideia, para que não haja uma comoção tão gigantesca, é que idolatria representa tudo aquilo ou todos, tudo ou todos, aquilo ou aqueles que podem ocupar o lugar de Deus em nossos corações. Em nossos corações. Não é somente na questão de uma escultura, mas tudo aquilo que tome o lugar de Deus, tudo aquilo que tome o lugar de Deus. Porém, nós notaremos nesta lição que nos leva para este lado a questão do visível, do tangível, do ter algo diante de mim para que eu possa acreditar, para que a minha fé se fortaleça, se é que eu posso chamar isto de fé, sendo que fé é acreditar no impossível, e se eu tenho algo diante de mim, já não é mais esperança e nem fé, e assim sucessivamente. O motivo de oração é: ore para que nada, veja, nada ocupe o lugar de Deus em seu coração, quer dizer, em nossos corações. Vivemos num tempo, numa modernidade em que o ter, ele está muito mais em relevo do que o ser. Os homens preferem mais ter do que ser. Nós vemos há não muito pouco atrás em que as pessoas se preocupavam no ser. Até o Cristo, num determinado tempo, ele pergunta para os seus discípulos: o que dizem os homens ser o Filho do Homem? Um dá uma explicação, o outro outra, um profeta, Elias é ressuscitado e assim sucessivamente. Tá bem? Porém, a preocupação de Cristo não era com o que os homens pensavam, mas com o que o colégio apostólico
qual era a visão que o colégio apostólico tinha sobre sua pessoa? Ele disse: e vós, quem dizeis que eu sou? Um dos discípulos toma a palavra e diz: tu és o Cristo, o Filho de Deus. E o Senhor o chama de bem-aventurado, ao Bar Jonas, o bem-aventurado, porque não revelou a Pedro a carne, mas o próprio Deus revelou a ele este segredo, esta lição, esta doutrina. Então nós vemos, precisamos tomar cuidado com muitas coisas nesta vida. O esboço da lição, nós teremos a introdução, nós temos o ponto de número 1, segundo mandamento, teremos o tópico de número 2, avisos e promessas, 3, o cuidado com as imagens e a conclusão. Tá bem? Na introdução, como nós sempre fazemos, vamos separar sempre uma parte que nós achamos relevante, toda ela é importante, mas algo nos chama, salta aos nossos olhos e nós trazemos uma observação em cima disso, esperamos que sirva para a sua aula, para o planejamento do superintendente, para o planejamento do pastor. Veja que a revista da Escola Dominical não é somente para o domingo. Nós podemos fazer uso dela no culto de doutrina, podemos usar a base, a lição como base de um ensino doutrinário para a igreja, podemos usar num culto evangelístico, num culto doméstico. A revista da Escola Bíblica Dominical, tem 1000 utilidades, não é aquele produto, mas tem 1000 utilidades. É que nós, infelizmente, nós limitamos o poderio que nós temos em nossas mãos para determinados momentos, né? São igual os hinos. Um dia eu fui cantar um hino e o pastor disse que era hino fúnebre. Eu disse: então eu estou certo, porque eu morri para este mundo. Eu já não pertenço mais para este mundo, então eu estou cantando um hino fúnebre. Quer dizer, se ninguém quiser ouvir, eu quero. E era, no caso, o hino de número 202 da nossa harpa cristã. Então, dentro da introdução, eu destaquei aqui que o segundo mandamento, ele nos ordena que os ídolos sejam banidos. Essa palavra banir quer dizer posto fora, posto em retirada, é para tirar de dentro do coração, de diante dos olhos, de dentro de casa, onde estiver este ídolo. Veja, eu vou ressaltar novamente o nosso ponto de partida. Eu não estou falando tão somente das imagens, estou falando de tudo e de todos que podem tomar a primazia de Deus no meu coração e no seu. Então vejam, o segundo mandamento, ele ordena. Quando nós falamos em Deus nos dando os seus preceitos, não é um pedido, não é uma opção, não é uma solicitação, é uma ordem. E quando ele emite esta ordem, ele espera que nós façamos o possível para colocá-la em prática, Então, qual é a ordem? Banir. Banir quer dizer retirar, tirar da frente dos olhos, de dentro do coração, de onde estiver chamando a minha atenção. Eu preciso tomar cuidado para isso. No ponto de número 1 está escrito o segundo mandamento, e nós veremos algumas lições dentro deste tópico muito interessante. Veja, o segundo mandamento, o escritor, ele, abrindo aspas para o escritor, ele diz: o segundo mandamento nos ordena a adorar a Deus diretamente, sem mediação de qualquer objeto. Então, veja bem, existem coisas, existem pessoas que eles servem, eles tentam se colocar como intermediários entre nós e Deus. Intermediários entre nós e Deus. E veja que o segundo mandamento, ele nos ordena que, ao banir estes ídolos, nós também nós diminuímos a fila. Nós diminuímos a fila para chegar até Deus. Nós sabemos que algumas doutrinas espúrias ensinadas aí fora, elas vão colocar uma fila interminável que você tem que percorrer até chegar em Deus, até chegar no Filho, para o Filho falar com Deus. Você tem aí nomes de homens e mulheres que você tem que chegar, que você tem que satisfazer, que você tem que alegrar,
para que você chegue até Deus, para que você chegue até Deus. Porém, o segundo mandamento, o que nos ensina? A adorar diretamente a Deus sem mediação de qualquer objeto. Veja que ele não está falando aqui de Jesus Cristo como mediador. Temos um só mediador entre nós e o Pai, Jesus Cristo, o justo. Não é disso que ele está falando. Este mediador, este advogado, este mediador, ele é por causa e efeito legítimo mediador entre nós. Por quê? Quando nós aprendemos a orar ou fazer, ou quando nos fomos ensinados a orar, nós somos ensinados a orar para Deus, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, ele é o legítimo mediador. É ele quem pode mediar. O que é o mediador? Você vai assistir uma luta, o juiz é o mediador. Ele que está vendo os golpes, ele está vendo se há alguma coisa errada, se os oponentes estão em condições de prosseguirem na luta, se ninguém está correndo um risco desnecessário ou um risco decorrente de um golpe, ele está mediando a luta. Ele manda parar, ele manda alguém para o corner, quer dizer, isso é o mediador. Quando nós olhamos numa outra questão, nós vamos ver que o juiz também, o juiz do árbitro de futebol, ele é um mediador. É ele quem diz se é ou se não é falta, se é pênalti, se não é, se é impedimento, se não é. Hoje em dia inventaram o tal de VAR, né? Que mais é outro intermediário que também, veja que conforme vai aumentando as mediações, vão aumentando os problemas, as dificuldades, mas não tem nada a ver uma coisa assim. É só um exemplo para que a gente consiga entender o que é uma mediação. Mediação, você vai para uma mediação de conciliação. Tá? Duas pessoas entram aí num juizado, e a primeira reunião, se for um juizado cível, se for um juizado de pequenas causas, haverá um mediador. E qual é a primeira reunião? Para a reunião de conciliação. Quer dizer, vamos ver se a gente consegue entrar num acordo sem estender demais isso aqui e sem que nenhuma das duas partes tenha o seu prejuízo. Né? Então, o mediador vai fazer de tudo para que aquela ruptura, aquele cisma não aconteça. Não tendo como fazer, não havendo conciliação, não havendo uma conciliação novamente de sentimentos ou de ideias, infelizmente vai-se para outras instâncias. Tá bem? E assim, o mediador, num determinado momento de violência, vai ter aquele mediador que vai conversar para fulano se entregar, para entregar fulano, para entregar ciclano, e para que todos saiam bem. Então, essa é a questão da mediação. Mediação é aquele que vai levar as minhas questões ao juiz, que é Deus, e trazer a resposta de Deus para mim. Na questão que nós estamos falando, somente Jesus Cristo tem esta função, somente ele exerce. O Espírito Santo, ele vai levar as nossas orações também. Veja, somente a Santíssima Trindade tem esta função de mediação, de mediadores. Então, o segundo mandamento nos ensina, nos ordena adorar a Deus diretamente, sem mediação, aqui no caso, de qualquer objeto, seja ele animado, seja ele um objeto inanimado, seja ele um objeto de material caro, raro, ou um material barato e barro que você encontra em qualquer lugar, desde que seja um objeto. Tá bom? Entendendo o segundo mandamento, veja, nós vimos na introdução que ele nos ordena adorar a Deus diretamente sem mediação. Aqui no entendendo o segundo mandamento ele nos ensina também a adorar a Deus, adorar o Deus certo e de modo certo. Veja, uma outra lição que nós temos aqui. Tá bom? Quando olhamos o segundo mandamento, ele nos indica o Deus certo. Ele nos indica o Deus certo e a maneira certa. Muitas vezes nós estamos até diante do Deus certo, mas a nossa adoração está equivocada, está errada. Por quê? Nós queremos adorar a Deus da maneira que nós entendemos, e não é bem assim. Adorar a Deus é da maneira que Ele quer. Por isso está escrito que o Pai procurarão quem? Os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Se eu não me engano, no capítulo 4 de João
da Epístola de João, nós vamos ver isto. Deus procura os verdadeiros adoradores. Quer dizer, se há verdadeiros adoradores, é porque eles estão adorando a Deus da maneira correta. E estão adorando o Deus correto. Tá bem? Às vezes nós temos até a boa intenção de uma adoração correta, mas estamos entregando a nossa devoção ao Deus incorreto, àquilo que não merece ser adorado. Se eu não me engano, na lição dos jovens, nós vamos falar sobre isso também, né? Quando nós erramos o alvo, quando nós deixamos de adorar o Criador para adorar a criatura, quando nós devemos, ou da juventude. Bom, depois você acompanha aí, você vai ver como é que é. Tá bem? Então, o segundo mandamento é a diferença, o escritor diz, a diferença entre o primeiro e o segundo, é que o primeiro fala de uma adoração ao Deus certo. Aqui já o segundo, ele nos ensina a adorar o Deus certo de modo certo. Veja que a lista ela vai aumentando, a revelação ela vai aumentando gradativamente, paulatinamente. Primeiro nós aprendemos a adorar o Deus certo, agora nós estamos aprendendo a adorá-lo de maneira correta. Como é adorar a Deus de maneira correta? É seguindo os seus preceitos, aquilo que ele fez. Quando nós olhamos para Noé, antes da confecção da arca, da construção da arca, nós vamos ver que Deus entrega a Noé todas as medidas, as madeiras, tudo o que era necessário, o tipo de material, o material correto. Para quê? Porque aquilo ficaria mais de ano flutuando sobre as águas. Veja bem, não poderia ser vedado de qualquer maneira, então o betume tinha que ser a medida que Deus passou. As madeiras, não era a madeira a escolha do contramestre, ou do mestre, ou do pedreiro, não, de maneira nenhuma. Quando nós vemos tudo isso, quando Salomão coloca em seu coração também o desejo de construir, de edificar o templo, todas as medidas, os materiais, os panos, sejam eles impermeáveis ou não, as cores, o ouro, a prata, o bronze, veja que tudo é dado conforme aos construtores e também àqueles que burilariam os minérios, os materiais preciosos, tudo era conforme a vontade de Deus. Tudo era conforme a adoração, não é diferente. Quando nós vamos adorar a Deus, nós precisamos adorar a Deus do sistema que Ele criou, que Ele fez, que Ele ordenou para que nós o adorássemos. Nós não podemos adorá-lo de qualquer maneira. Eu acho que Deus vai ficar feliz com isso. Não, eu simplesmente vou até o livro de preceitos, de regra, de fé e de prática, e dali eu vou extrair os ensinamentos que Deus deixou desde o princípio para que eu os cumprisse na sua presença, seja adorando, seja servindo, seja trabalhando, seja o que quer que for. Eu preciso copiar, eu preciso trazer à minha memória aquilo que o Senhor já de antemão colocou para os nossos primeiros pais, para os profetas, para os sacerdotes, para os reis, até chegar os nossos dias, tá bom? Depois nós vemos também que o segundo mandamento ele nos estimula a rejeitar e nos proíbe de adorar os falsos deuses ou ao Senhor Deus de maneira falsa. Tá? Vamos deixar a questão aqui que pode trazer uma determinado desconforto. Mas vamos falar sobre esta questão. Adorar ao Senhor de maneira falsa. Veja, se há uma maneira, um modo certo, há uma maneira errada. Quando nós olhamos para a adoração no templo, veja que o fogo não poderia ser trazido de qualquer lugar. O fogo que arderia, que traria para acender as lâmpadas, o menorá, para ir até o altar do incenso, para ir até o Santo dos Santos, não poderia ser um fogo estranho, não poderia, tanto é que Ofni e Finéias, eles morrem dentro do templo, do tabernáculo móvel, porque a Bíblia diz que eles trouxeram fogo estranho, quer dizer, algo que não pertencia, não era da vontade de Deus. Eles simplesmente entraram na casa de Deus para adorá-lo da maneira errada, da maneira falsa.
Isto fala de cultos falsos. E nós, o que mais temos nos dias de hoje são cultos falsos. E nós veremos por que no decorrer. Se eu não encontrar, eu vou falar sobre isso, sobre a questão do culto falso. Primeiro, o culto falso é um culto que ele tira Deus do centro da atenção, ele deixa de ser o objeto, a pessoa de culto a ser cultuada, e colocamos qualquer outra coisa, no caso um homem. Vamos lá, deixamos de ter um culto teocêntrico para termos um culto antropocêntrico. Ou até pior, alguns colocam até já lugares que existem, lugares e há muito tempo existem, né? Desde Aleister Crowley, lá no início da igreja de Satã, da Bíblia satânica, e uma infinidade de coisas, né? Quem falava muito sobre ele, né? Já falecido Raul Seixas. Quem escreveu muito também sobre isso foi Paulo Coelho. Quer dizer, eram pessoas voltadas ao satanismo, ao espiritismo. Tá? Eles não eram espirituais, eles eram espiritualistas. Tá bom? Então, o fundador é chamado de Aleister Crowley. E nós precisamos sempre tomar cuidado. Né? Você vai dizer, por que você sabe disso? Porque eu vivi essa fase também na minha vida. E houve um vocalista aí, de uma banda também muito de rock, né, que comprou o avião, um comprou o avião de Aleister Crowley, o outro comprou a mansão de Aleister Crowley, quer dizer, todos eles voltados a este misticismo, quer dizer, o culto falso, ele não pode ser chamado de culto, mas ele pode ser chamado de uma reunião mística, onde o único que não é adorado é Deus. Tá bem? Então ele diz aqui que ele não proíbe somente, mas também nos proíbe a adorar a Deus de maneira falsa. E quantas vezes nós nos apresentamos diante de Deus de maneira falsa? Quer dizer, com falta de sinceridade, de compromisso, de conversão. Às vezes a nossa vida não está mais condizendo com o padrão bíblico de santidade e nós simplesmente continuamos porque ficamos preocupados conosco mesmos. Quer dizer, é aquele que não confessa porque, mas eu sou um ministro, eu sou fulano de tal, se eu confessar isto, vai ser uma vergonha. Vergonha pior é você ficar fora do céu, meu irmão. Vergonha pior é eu ficar fora do céu por causa de algo que eu fiquei ressabiado de confessar e acabei perecendo, perdendo a minha vida, não estando em condições de adentrar os céus pelas portas. Tá bom? Então aqui, ó, o Senhor de maneira falsa. O segundo mandamento também nos instrui, nos alerta a tomarmos cuidado para que o nosso culto não seja falso, seja um culto verdadeiro. Por quê? Para Deus importa tanto a forma de adorar quanto quem adorar. Então veja, tanto um quanto o outro estão em alta estima por Deus. Por quê? Porque o culto ele deve ser não precisa ser aquele culto, vamos dizer assim, cheio de pompas, não, mas pelo menos um culto que agrade a Deus, que suba. Nós temos que entender que o nosso culto, quando nós prestamos um culto, ele sobe as narinas de Deus com um cheiro suave. E nós precisamos nos preocupar com isso. Será que o nosso culto, que a nossa adoração tem agradado as narinas de Deus ou tem irritado as suas narinas? Então veja que a preocupação é dele. Nós não podemos adorar de qualquer forma, de qualquer maneira, porque ele está preocupado tanto, ele se importa tanto com a forma quanto a quem adorar. Tá bem? E nós estamos aqui quase, na terceira lição, já estamos quase calvos de ouvir que Deus não divide a sua adoração, Deus não compartilha, não compactua a adoração, a reverência. Deus é exclusivista na questão da adoração, como nós falamos em outras aulas. Tá bom? Vamos para o ponto de número 1, o subtópico 1.2, a proibição do mandamento. Veja, o escritor, abrindo aspas aqui para o escritor, eu achei interessante isso aqui, o segundo mandamento não rejeita a arte de inventar coisas, rejeita o ato de fazê-las para que sirvam de objeto de adoração. O mandamento, veja bem, então, Deus, ele não limita,
o ser humano na sua... Tanto é que quem colocou esta questão da criatividade? Deus criou todas as coisas e o homem ele formou do pó da terra. Obviamente, aos seus filhos ele transmitiria também esta importante arte de criar. Então, não é proibido, não é velado, não é vetado, não é tolhido do homem o direito de criar, de inventar. Nós vemos aí nas artes barrocas, nas artes cênicas, grandes gênios, inventores, né? Mas as suas invenções não foram criadas com o intuito de trazer, ou de buscar, ou de tirar a adoração de Deus e trazer a elas. Não, elas simplesmente foram criadas para quê? Para que o homem tivesse o contato. Né? Se você vai em determinados lugares, você vai ver aí estátuas, quadros, né? Até mesmo igrejas com suas abóbodas, seus tetos pintados de pinturas importantíssimas, que fazem parte do acervo mundial, e que as pessoas viajam a outros países. Vai dizer, nenhuma delas tem a intenção de serem adoradas. O problema é quando o homem cria, quando o homem inventa, ele usa desta inspiração inventiva dele para criar algo que atraia a adoração do homem para aquilo, independente do que quer que seja um ser humano, seja de forma animal, seja de forma de uma ave, seja da forma de um réptil, não interessa, tá bom? Quando nós vemos aqui que o Senhor Deus ele não rejeita a arte de invenção, tanto é que quando ele fala para Moisés construir o templo móvel, ele vai trazer Bezaleel, ele vai trazer grandes artífices que vão trabalhar com ouro, que vão trabalhar com prata, que vão trabalhar com bronze, e eles vão criar aquilo que Deus colocou no coração de Moisés. Aquelas não imagens, mas aquelas representações que fariam com que o homem se lembrasse. Veja, você olha para a tampa do propiciatório, você não vê, você vê dois pares de asa, mas não vê nenhuma imagem. Essa questão de pôr um bonequinho ali, que seja representando uma criança, que seja representando um anjo, isso não existe. Isso não existe, é só as asas. Tá? Quando você vai ver também daquele ser que circunda o Éden, quando Adão e Eva são postos para fora, você não vai ver forma humana neles. Tá? Você tem anjos, arcanjos, querubins e serafins. Então você vai ver a forma de fogo rodeando para que os homens não entrassem novamente ali e assim fizessem uso da árvore da vida eterna. Tá bom? Então, quando nós olhamos, veja que Deus ele não quer que o homem perca as suas características inventivas. Porém, desde que estas invenções elas não caiam no campo da idolatria, quer seja ela qual for, seja humana, seja alada, seja selvática, seja doméstica, não importa, tá bem? O mandamento informa também os tipos de ídolos que Deus proíbe. Veja, nada no céu, não tem homem no céu, tá bem? Nada na terra, aí já tem o homem na terra, mas tem outros seres. E não tem homem debaixo d'água, dentro do mar, né? A não ser que ele seja um mergulhador, mas ele tem um tempo para sair lá de dentro. Tá bem? Então, quando Deus fala desta... Veja que a abrangência da questão da latria, da dulia, da hiperdulia, ela excede, ela passa da questão da forma do homem meramente humano. Quando nós olhamos para o Antigo Egito, nós vamos ver que todos os deuses egípcios, eles tinham corpo de homem, mas a cabeça era de animais. Veja, havia uma mescla, uma mistura, um sincretismo
na questão da adoração. Só que hoje, quando você tenta explicar, as pessoas, como eu disse, existem pessoas que eles até entram numa questão para tentar entender. Outros simplesmente é só para ver o circo pegar fogo. Então, por favor, entendam o que nós estamos falando. Entendam quando nós falamos da questão. Nós não estamos falando meramente, tão somente, daquilo que uma determinada religião faz. Nós estamos falando de todo tipo. Veja, terra, água e mar. Ou terra, água e céu. Quer dizer, em todos esses lugares. E existem 2 lugares que o homem só vai estar lá se ele usar meios que não são naturais. O homem não voa. Não voa. Existiram 2, segundo uma mitologia, 2 tentaram fugir, né, do Minotauro e criaram asas, mas colaram com cera. E o pai Dédalo, o pai de Ícaro, diz: não vá muito alto, isso aí é cera e o sol está quente. Qual foi a consequência de Ícaro não ouvir Dédalo? Quer dizer, as suas asas derreteram e ele simplesmente caiu, precipitou-se e, infelizmente, segundo a mitologia de mitos, tá bom? Do que? De fábulas, é a mesma raiz. Tá bem? Então, quando nós falamos determinadas coisas, as pessoas automaticamente já ligam, sem esperar a conclusão, já ligam um sinal de alerta e saem desesperado de um canto para o outro. Espere que nós vamos concluir e você vai entender. Tá bem? Então, vemos aí a proibição do mandamento, né? Ou a proibição no mandamento, no segundo mandamento. E agora, no 1.3, nós vamos ver a explicação do mandamento. Veja, tudo tem uma razão de ser, é só ter paciência. É só esperar um minutinho. Esperou, nós chegamos no ponto, eu, outros professores, pastores, superintendentes, nós vamos chegar na questão da aplicação, da explicação daquilo que nós estamos falando. Então, qual é a explicação? Veja, Deus proíbe a idolatria porque é um Deus zeloso, porque é um Deus zeloso ou ciumento. Veja, em espanhol, né, ele é celoso, quer dizer. Porém, como nós estamos falando quando nós falamos no começo, quando nós retratamos o zelo divino, nós não podemos comparar com um sentimento doentio, com isso que nós temos diante de nós hoje em dia. Né? Por que fulano fez isso? Chegou a esse extremo? Ciúmes. Não podemos comparar. Deus se arrependeu. Então veja bem, então é igual o homem se arrepende. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Nós precisamos entender o contexto. Então, quando nós falamos do zelo divino, nós não estamos comparando ao quê? A um sentimento doentio ou invejoso, que é o que move o ser humano. A criatura ela é movida por isso. A partir do momento em que nós falamos de zelo e de ciúmes, nós estamos falando de algo que beira a loucura, a mania, que é a mesma raiz. Tá bom? Por quê? Porque são sentimentos, tem outra lição que nós vamos falar sobre isso, são sentimentos, são emoções incontroláveis, são ímpetos que o homem não consegue controlar. Mas quando nós usamos esses termos para Deus, nós precisamos nos desligarmos desta mentalidade humana, desta mentalidade tacanha, pequena do homem e entendermos que quando Deus age desta maneira é porque Ele está desejando algo que lhe pertence. Já o homem, ele deseja algo que não lhe pertence. E quando nós comparamos estes sentimentos, ou esses rompantes de emoções, de sentimentos, nós vamos ver que Deus, ao contrário, quando nós falamos sobre zelo e ciúmes, cuidado de Deus, nós estamos falando de algo que Ele está cuidando que é dele. E quem é que não tem um ciúme sadio, um zelo sadio por aquele que lhe pertence? Ele vai cuidar da melhor maneira possível, vai procurar prover tudo o que ele precisa, vai procurar prover tudo o que lhe é necessário. E nós precisamos sempre aprender com isso, tá bem? Então veja bem, quando nós vamos comparar, nós não podemos comparar com um sentimento doentio, invejoso ou que deseja obter algo que não lhe pertence. Quando Deus faz isso é porque Ele está querendo trazer a si ou manter diante de si algo que lhe pertence. Por que pertence a Deus? Porque tudo que
Deus fez foi para que nós chegássemos hoje e vivêssemos de uma maneira satisfatória, feliz, contente, e isso ele foi ao extremo para nos dar esta condição. Qual foi o extremo? Ele nos entregou o seu próprio filho, o seu próprio filho, e o seu filho nos entregou a sua própria vida, e depois nos entregou o seu Espírito, que habita em nós hoje. Então veja, quando o Senhor olha para nós, ele vê vamos dizer assim, todo este empreendimento em nossas vidas, todo este empreendimento. E é lógico que ele vai cuidar de uma maneira especial, zeloso, tá bom? E os ciúmes, quando nós usamos os ciúmes, aquele ciúme sadio, né? Qual é o esposo que não tem o ciúme sadio? Quando não é, quando é doentio, comete a loucura. Mas qual é o marido que não tem? Qual é a esposa que não tem? Se não tem esse sentimento sadio, infelizmente não há nenhum tipo de sentimentos. Não há nenhum tipo de sentimentos, tá bom? Ponto 2, avisos e promessas. Então nós vemos aqui que é preciso cuidado na exposição de Êxodo, capítulo 20, versículos 5 e 6. O que ajunta no verão é filho ajuizado, mas o que dorme na cega é filho que envergonha. Bênçãos há sobre a cabeça do justo, mas a violência cobre a boca dos perversos. Por que o cuidado? No que concerne a palavra de Deus sobre visita à maldade dos filhos. Deixa eu ver se eu não estou no lugar certo. Então vamos achar o lugar certo. Êxodo, bem aqui eu estava lendo em Provérbio 20, versículos 5 e 6. Vamos entender. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, Senhor teu Deus, sou um Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais dos filhos até a 3ª e 4ª geração, daqueles que me odeiam, e faço misericórdia a milhares dos que me amam e aos que guardam os meus mandamentos. Onde está o cuidado? Veja, para que, primeiro, há uma doutrina, um entendimento, uma exegese equivocada de que existe maldição hereditária. Não existe maldição hereditária. Por quê? Ela vai vir até o dia que Jesus Cristo entrar na minha vida. Ora, ele já se fez maldição, morrendo na cruz do Calvário, para que eu e você estivéssemos aqui. A questão esta ideia de maldição hereditária, obviamente, vem de uma interpretação equivocada destes versículos. O que ele está dizendo aqui? Principalmente as pessoas que não valorizam o estudo contínuo e sistemático da palavra de Deus. Bom, a introdução é esta. Por que nós precisamos tomar cuidado? Para que nós não tiremos conclusões erradas, equivocadas, daquilo que nós estamos lendo, daquilo que está escrito, verdadeiramente está escrito. Eu tenho um amigo que ele sempre diz assim: quem anda pelo caminho certo não se perde, não erra, porque ele conhece o caminho. Quem segue a Jesus não erra. Então, quando nós estamos acostumados a acompanhar o ensinamento sadio da palavra de Deus, quando nós estamos acostumados a acompanhar a doutrina sadia da palavra de Deus, é obviamente que nós não seremos levados em derredor por qualquer vento de doutrina. Veja, aqui há a questão do que? Da ideia, né, eles conseguem defender a ideia de maldição hereditária. Ora, a partir do momento em que Jesus entra na minha e na sua vida, toda maldição é quebrada. Automaticamente ela é quebrada. Tá bem? Ora, se eu aceito a Jesus e preciso participar de uma reunião, de um culto de quebra de maldição, para que Jesus na minha vida, então? Isso não existe, não há razão. Não existe. Por que, então, eu vou aceitar Jesus se eu vou seguir outros nomes, outros homens, outras mulheres? Não há razão, não tem lógica. Jesus Cristo morreu de uma vez por todas, ele entrou no Santo dos Santos e ofereceu sacrifício por nós, de uma vez por todas. Quer dizer que os sacrifícios não precisam ser repetidos, continuamente, para que
todos os dias o sangue derramado de um animal viesse a expiar os meus pecados. Não, Jesus Cristo, meu Cordeiro Pascal, ele derramou o seu sangue na cruz do Calvário uma vez por todas, e isto vale para a eternidade. Se eu morrer na esperança, se eu morrer na confiança, se eu morrer aguardando a Cristo como meu Senhor e Salvador, obviamente, quando eu fechar os olhos para esta vida e descer a campa fria, quando abrir os meus olhos espirituais, eu estarei na presença de Deus, como ele disse ao ladrão da cruz. Ele disse: ainda hoje, sem trocar o lugar da vírgula, por favor, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Então, a iniquidade dos pais nos filhos. Vamos entender esta questão. Em outro determinado momento, o próprio Deus diz o quê? Eu não visito, eu não cobro o pai por causa do pecado do filho, e não condeno o filho por causa do pecado do pai. Aparentemente, há uma contradição. Obviamente, se nós formos fazer uma exegese, se nós formos fazer uma interpretação, sabe, de qualquer maneira, com certeza nós inventaremos doutrinas, nós inventaremos ensinamentos. Porém, veja, quando essa palavra maldade ela é usada, segundo o escritor no Antigo Testamento, essa palavra maldade também no léxico de Strong, né, tem em hebraico e tem em grego, a maldade diz o quê? É uma das principais expressões no Antigo Testamento para indicar o pecado. Esta expressão aponta para a ideia de desvio ou depravação intencional. Veja, que a questão do pecado, o pecado ele é universal. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O salário do pecado é a morte. Aí, João, se eu não me engano, ele diz: se eu disser que não tenho pecado, faço ele mentiroso. Quem? Deus. Porque ele mesmo disse que todos pecaram, todos nós pecamos. O próprio Deus, o próprio Cristo nos trouxe a doutrina da amartiologia, ele nos ensinou que nós somos pecadores. Então vejam bem, porém, a primeira ideia que nós temos aqui é que quando se usa essa palavra maldade, ele está falando de um tipo de pecado. Qual? O pecado, a depravação, o desvio intencional. Quer dizer, quando eu sei, quando eu tenho certeza, quando eu já aprendi, eu já fui doutrinado nesta questão e eu sei que aquilo não deve ser feito, e eu faço intencionalmente, voluntariamente, obviamente que com isto virão que as consequências mais graves concernentes, ligadas a este pecado, a esta transgressão. Então, eu preciso tomar cuidado. Pois, assim, o que Deus está falando quando eu visito a iniquidade dos pais nos filhos? Veja bem, ele está falando que aqueles que continuarem deliberadamente no pecado dos seus pais. Não é que ele está cobrando o pecado do pai no filho, mas veja, o erro que o pai... Veja, 1º e 2º Crônicas, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Samuel, ele vai contar a história dos reis de Israel e de Judá. E algumas vezes, alguns capítulos, eles são pincelados com esta frase: e fez fulano de tal o que era mal aos olhos de Deus. E andou fulano de tal no caminho do seu pai e dos seus pais, e fez o que era mal aos olhos do Senhor. Veja, Deus não está cobrando o pecado do fulano, do rei, na vida do príncipe. Porém, a questão do filho continuar nos passos errados do pai, sabendo que está errado, para isso existiam os profetas, para isso tinham os sacerdotes, para isso estavam ali os homens, os juízes. No tempo dos juízes ainda não havia sido instituído esta questão, né, da realeza. Mas nós sempre, olhando para a Bíblia, nós vamos ver homens e mulheres que Deus constituiu para alertar o ser humano. Porém, era uma escolha de cada um deles, obedecer ou não, ouvir ou não. Então, veja, aqui a questão, ele fala assim, assim também, o que acontece? Esta cobrança, esta condenação, que não é, mas é pelo ato, não pelo agressor, mas pela agressão, não pelo agressor. Veja, assim como nas próximas gerações, caso compartilhe do pecado dos seus antepassados. Está vendo? Está na lição,
está na lição. Tá bem? Nós só estamos tentando trazer um pouco mais mastigado, para que nós entendamos com um pouco mais de clareza. Então, veja bem, a questão aqui não é culpar o fulano por causa do pai dele, mas ele vai ser condenado porque ele deliberadamente viu que o pai errou e continuou deliberadamente também andando nos caminhos pecaminosos dos seus pais. E, obviamente, ele vai sofrer a mesma consequência que o pai sofreu. Assim também são com os seres humanos, seja no Brasil, seja nas Américas, seja na Europa, seja na Ásia, seja em qualquer lugar do mundo. O pecado é pecado em todos os lugares. Não há pecadinho, pecado e pecadão. Pecado é pecado. E o que é pecado no Brasil é pecado no Japão, é pecado nos Estados Unidos, é pecado. O que a Bíblia diz ser pecado, não há um relativismo na questão do pecado, porque se passa uma barreira geográfica ou linguística. Não, pecado é pecado. Pecado é pecado. Tá bem? E todo pecado nos traz o quê? O pagamento dele, que é a morte. Assim, então, veja, portanto, também aqui uma ressalva interessante que é feita pelo escritor, veja que ele está enfatizando aqui a questão, ele fala assim, veja, eu vou visitar na geração daqueles que me odeiam até a terceira e a quarta geração. Veja, que ele está falando o quê? De uma durabilidade, ele está falando de uma extensão. Terceira, quarta geração. Alguns dizem que uma geração tem 35 anos, outros dizem que uma geração tem 70 anos. Jesus, quando falou, não passa essa geração sem que tudo isso aqui seja destruído, ele já tinha em torno de 30 anos. Nós sabemos que em 70 da era cristã, o templo é derribado, Israel é destruído, aí eles fazem a soma, né? 40, então, dá 70, ele tinha 30 mais 40, então uma geração é 70. Há uma infinidade de contagens, tá bom? O interessante é nos preocuparmos assim, não passa uma geração. E quando ele fala de geração, ele está falando de durabilidade da questão, tanto de uma quanto de outra. Veja, a questão da cobrança por causa do pecado, ela vai durando até quando? Enquanto permanecer as práticas abomináveis e as transgressões. Assim também o favor à lei, ou o andar corretamente. Porém, veja, faço misericórdia a milhares do que me amam. Veja, 3, 4 gerações. Mas vamos colocar o 7 aí, vai, 28, 280. Mas a questão do justo, ele fala de milhares de gerações. Milhares. Então veja que aqui está falando de durabilidade. Não está falando tanto da questão do peso, mas da durabilidade, da consequência de se transgredir uma lei, de se transgredir uma ordem, de andar no caminho pecaminoso. Então nós precisamos tomar cuidado com isso. O texto está enfatizando a durabilidade do juízo divino enquanto permanecer as práticas abomináveis, as transgressões da lei. Está aqui a exegese. Está aqui o tirar do texto o que está no texto. Não inventar moda, não. O que ele está falando aqui é isto. Veja, você não está sendo condenado por causa do pecado do teu pai, você está sendo condenado porque você deu continuidade ao pecado do teu pai. Você simplesmente continuou andando voluntariamente. E o juízo continuará até que todos, veja, quando nós vemos Jonas se irritando com a questão dos ninivitas, ele sabe que os ninivitas serão vara de juízo na mão de Deus. Porém, o Senhor disse assim, mais 40 dias e Nínive será subjugado. Veja, porém, Jonas vai lá, ele prega, e o que acontece? Ele se arrepende. Então Deus se arrependeu do mal que ele havia dito. Calma, veja, o machado ergueu e ficou. 1000 anos depois, esses ninivitas, os mesmos ninivitas, onde está a nação ninivita hoje? Onde eles estão? Pode ter a área geográfica com outro nome, com outra coisa, mas os ninivitas não estão mais. Por quê? Enquanto eles se mantiveram dentro daquilo que eles haviam aprendido com Jonas, o profeta, o juízo permaneceu erguido, o machado posto à raiz, mas não desceu.
Mas quando, veja, mesma questão, e chegou o faraó que não conhecia José. O que ele fez? Ele foi oprimir os judeus. Aqui, quando chegou a geração de ninivitas, que não conheceram, que não quiseram mais obedecer aqueles preceitos, simplesmente eles foram. A palavra de Deus se cumpriu. A palavra de Deus. Então veja a questão do arrependimento de Deus, já que estamos falando dessa questão, o arrependimento de Deus. Ele não retirou o machado, ele simplesmente, veja, a Bíblia diz, o machado já está posto à raiz da árvore. Está posto, está ali. Se acontecer alguma coisa, pão, lá foi a árvore com raiz e tudo. Veja, então enquanto houver um justo, se você for lá também, quando for falar sobre Abraão e Ló, você vai ver, me dá 50, me dá 40, me dá 30, me dá 20, me dá 10, não tem ninguém. Então tira o seu sobrinho de lá, porque eu vou acabar com tudo. Eu vou simplesmente acabar. E quando nós falamos de Sodoma e Gomorra, nós falamos de mais 3 cidades. É que Sodoma e Gomorra eram as principais, mas haviam 5 cidades ali. E todas elas pereceram por causa do juízo de Deus. Mas por que o juízo? Porque Deus é mau? Não, porque o homem simplesmente não quer se converter dos seus maus caminhos. Não quer se converter dos seus maus caminhos. Tá bem? Finalizando, Deus não condena o filho por causa do erro do pai e nem o pai por causa do erro do filho. Foi o que nós acabamos de citar também. O que é condenado é a continuidade no caminho do pecado. É a continuidade no caminho da transgressão. É você seguir voluntariamente, tá bem? Você não é forçado a fazer, você faz porque você quer. E você, infelizmente, será também digno das mesmas sanções que houveram sobre os pais. Tá bom? 2. Bênção para os que guardam os mandamentos. Veja que interessante. Ao mesmo tempo que nós vemos que nós nos assombramos com a questão do juízo, nós conseguimos nos alegrar com a questão das bênçãos, que procedem dos mesmos mandamentos. Que saem, que partem dos mesmos mandamentos. Veja, assim como o juízo divino viria sobre os que se recusam a viver segundo a vontade de Deus revelada, também o Senhor Deus prometeu agir com bondade e misericórdia para os que o amam e obedecem. Estas expressões, amar e obedecer, nos remetem às palavras do Senhor Jesus Cristo. Quais palavras são estas? Veja, aquele que verdadeiramente o ama, veja que o O está em letra maiúscula, está falando de Deus, aqueles que verdadeiramente amam a Deus, o que eles fazem? É o que aceita ou tem os seus mandamentos e os guarda. Quer dizer, essa questão de guardar não é esconder em um lugar qualquer, mas simplesmente obedecer e colocá-los em prática. Então veja que coisa interessante. Do mesmo lugar que sai uma aparente e terrível condenação, também sai uma maravilhosa e eterna bênção. Por quê? Se nós simplesmente nos colocarmos no caminho oposto da desobediência. Se nós simplesmente nos colocamos à disposição de Deus para obedecê-lo e amá-lo. Por quê? Ele diz aqui assim, veja, estas expressões amar e obedecer nos remetem às palavras do nosso Senhor. Quer dizer, qual palavras são essas? Aqueles que o amam são os que o aceitam e os que obedecem os seus mandamentos e os guarda. Ama, obedece e guarda. Quer dizer, obedece. Veja, o que ama é o que aceita ou tem os seus mandamentos e os guarda. Então, o interessante é isto. Quando nós olhamos para uma pessoa que realmente tem prazer em servir ao Senhor, o que ele faz? Ele vai amar, ele não vai ter medo, ele não vai fugir, ele não vai se eximir de cumprir os mandamentos. Pelo contrário, ele vai fazer o quê? Ele vai amar, quer dizer, aqueles que amam ao Senhor, o que eles vão fazer? Eles vão aceitar ou ter os seus mandamentos em si e os guarda, quer dizer, e eles os obedecem, os colocam em prática. Estes são os que realmente amam a Deus. É a mesma coisa dos 2 filhos. O pai chega no primeiro filho e diz, faz tal coisa para mim, ele disse, eu vou, e não foi. O segundo ele disse, faz tal coisa para mim, ele disse, não vou. Mas depois ele se arrependeu, foi e fez. Aí a pergunta é, qual desses 2 é considerado o filho bom?
Qual dos dois? O que disse que ia e não foi, ou o que disse que não ia e acabou indo, se arrependendo e foi? Então veja, o interessante aqui, a questão também é esta. Quem é o que ama a Deus? Não é o que foge, é o que ele tem os seus mandamentos e ele guarda os seus mandamentos, ou obedece, ele coloca em prática os mandamentos. Interessante notarmos a extensão ilimitada do amor de Deus. No termo que eu expus antes, infelizmente eu passei o carro na frente dos bois, né? Então, onde nós vemos a extensão ilimitada do amor de Deus, nessa questão aqui, ó, eu faço misericórdia a milhares. Enquanto a questão do juízo é terceira e quarta gerações, né? Até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam, os que me amam, eu faço misericórdia a milhares. A milhares. Veja que então aqui nós vamos ver que o amor de Deus, a questão de milhares, quer dizer que é incontável. É a mesma coisa do Deus amou o mundo de tal maneira. A mesma coisa, de tal maneira, milhares. É uma coisa que é inumerável, é imensurável. O amor de Deus, ele é imensurável. Por isso João foi escrever, ele disse, amou de tal maneira. Ele não pôde mensurar, ele não pôde medir, ele não conseguiu quantificar o amor de Deus. Então ele usa essa expressão, tal maneira. Tá bom? E quando aqui o profeta, no Êxodo Moisés diz a milhares, Deus diz a milhares, ele está dizendo assim, não tem como medir, não tem como mensurar, não tem como quantificar o meu amor. Então, escreve aí, milhares, quer dizer, é uma coisa exorbitante, é algo grande, gigantesco. Eu não consigo, dentro da minha limitação humana, imaginar uma medida que alcance a ideia correta do que Deus está falando. Então, por isso, eu preciso tomar cuidado. Veja, lá no começo nós falamos sobre a idolatria, nessa questão também. Por não conhecer, não conseguir formular uma ideia correta de Deus, é que eu devo me eximir de determinados X, vamos dizer assim, de determinadas conclusões que com certeza eu estarei errado, e farei errado, e seguirei errado, e praticarei errado, e assim sucessivamente. Tá bom? Então nós vemos aqui as bênçãos, ela alcança aonde? A sua extensão das bênçãos. Nós falamos sobre as expressões amar e obedecer. Quem é que ama a Deus? São aqueles que guardam os seus mandamentos e os obedecem, os colocam em prática. Nós vimos que o amor de Deus ele é ilimitado a partir do momento em que ele usa a palavra a milhares de gerações, no caso aqui, dos que me amam e aos que guardam os meus mandamentos. É algo imensurável que não tem como quantificar, não tem como medir, não tem como dentro da nossa mente encontrarmos uma palavra que nos dê o sentido correto daquilo. Por isso, João, repetindo, João escreveu, Deus amou o mundo de tal maneira. Este tal nós não conseguimos mensurar. 2, 3, Deus quer ser ouvido e não visto. Outra coisa interessante, veja, é um aviso e uma promessa. Que Deus não quer ser ouvido, Deus quer ser visto. Veja, Deus não se revelou no Sinai a Moisés de maneira visível, mas audível. Vimos sinais, né? Nós vemos uma sarça ardendo, que não queima, e Deus fala com Moisés. Nós vemos inúmeras vezes, nós vemos muitas vezes Deus falando, não o se vê, mas ouve-se a sua voz. Ouve-se a sua voz. É quando é comparado o vento, né? O vento não sabemos de onde ele vem, nem para onde ele vai, mas nós ouvimos a sua voz, quer dizer, nós ouvimos o seu barulho. Ouviu-se um som como que de um vento. Não se viu o vento, não derrubou o chapéu dos irmãos, não despenteou as irmãs, mas estava lá. Ouviu-se um som como que de um vento forte e veemente. Um vento veemente. Ouviu-se o som. E viu-se línguas repartidas como que de fogo. Então vejam bem, Deus quer ser ouvido e não visto. Quando Moisés fala que quer ver o Senhor, ele diz, olha, não existe um homem que me veja e continue vivo. Eu vou passar na pedra das pedras e quando eu disser que você pode olhar, você pode olhar. Ele olha e vê a glória do Senhor. Ele vê a glória do Senhor. Alguns usam a palavra Shekinah, mas essa palavra Shekinah ela foi usada uma vez só no Antigo Testamento
e se referindo à glória, tá? Mais uma vez só. E se viu a glória, o brilho de Deus, tá? Mas não se vê o rosto de Deus. Então Deus quer ser ouvido. Do ponto central do pensamento pagão, qual era o ponto central? Qual era a contraposição da religião verdadeira para o paganismo? O paganismo tinha a ideia de construir as imagens, de construir os seus ídolos para quê? Para controlar os deuses. Aí você fala, mas irmão, é costume nosso também. A moça, quando quer casar e acha que está ficando com a titia, o que ela faz com o Santo Antônio? Ela simplesmente pega ele, é ele mesmo, né? Se não for, me ajuda, escreve aí. Coloca ele de ponta cabeça dentro do copo com água e diz, não te desviro até esses costumes faziam parte da nossa cultura até bem pouco tempo. Existem ainda lugares que fazem isso, né? Quando nós olhamos principalmente para a região norte e nordeste do nosso país, nós vamos ver, você conhece algo chamado carnaval, quando ele entra no Pernambuco, ele entra com o nome de entrudo, entrudo. Quer dizer, é uma coisa totalmente diferente, totalmente aleatória ao que nós temos hoje. Então nós vamos ver que alguns costumes eles vão mudando de nome, mas a sua essência é a mesma. A sua essência é a mesma. Então qual era a questão do se fazer os ídolos? Era controlá-los, era tentar mantê-los. Se você não fizer tal coisa, não ofereça o sacrifício. Aqui no Brasil, virava o coitado de ponta cabeça dentro de um copo com água, e faziam outros tipos de coisa. Infelizmente, né? Infelizmente, fazia-se outros tipos de coisa que também não surtia nenhum tipo de efeito. Né? Infelizmente, não surte. Por isso, o escritor aqui corretamente nos ensina que a espiritualidade ou o espiritualismo contemporâneo não é diferente do passado. No passado, cria-se determinadas coisas para quê? Para que se tenha controle sobre eles. Se tenha controle sobre eles. Né? Não acende uma vela, deixa o coitado no escuro, vira ele de ponta cabeça dentro de um copo com água, faz isso, faz aquilo. Tudo isso é uma tentativa de controlar a divindade, ou a santidade, no caso. Né? Que não é um Deus, mas é algo beatificado, santificado e assim sucessivamente. Tá bem? Então nós precisamos tomar cuidado. Terceiro e último tópico, tá bem? O cuidado com as imagens, tá? Fugindo da idolatria. Eu separei aqui um ponto interessante que eu achei dentro da lição, que diz assim, que existem coisas que satisfazem. O ser humano, ele é voltado, ele é adepto da lei do menor esforço. O que isso quer dizer? Quer dizer que ele vai buscar algo que lhe satisfaça rapidamente, que lhe traga um determinado conforto, ainda que aparente, rapidamente. Que lhe traga um determinado, tipo aquela comida de 3 minutos, tá? Água fervendo, piririm, parará, 3 minutos está pronto. Só que não é alimento. Né? Pode até enganar na hora. Por quê? O final do meu pai dizia assim, enche primeiro os olhos do que o bucho. Né? Enchia o olho, dá a impressão que você realmente está comendo. Daqui a pouco você está com fome de novo. Então vejam bem, o ser humano rapidamente satisfeito com o que é visível e palpável corre o risco de não ir além das aparências. Isso nos traz o que é perigoso aqui que o escritor está dizendo. É que com este costume que nós vamos adquirindo de coisas rápidas, de feituras rápidas, de respostas rápidas, do que quer que seja, isto vai tirando de nós o desejo de buscar o quê? Do buscar o além, de ir além, de buscar mais, de querer mais, de se entregar a mais. Então isso vai tirando de nós esse desejo de expansão, de expandir, de crescer, de evoluir, de entender de uma maneira mais completa, de ter uma cosmovisão um pouco mais ampla. E nós nos limitamos a isso. Eu vou fazer tal coisa porque rapidinho tem a resposta. Sabe? Igual aquele aluno que, em vez de estudar, ele cola. Sabe aquele aluno que estuda por extensão? Em vez dele estudar, ele fica copiando a resposta no caderno de resposta e envia para a escola, do ensino à distância. É a mesma coisa da pessoa que se acostuma com esse tipo de coisa. É a mesma situação.
Veja, ele nunca vai aprender, ele nunca vai além, porque ele pegou esse mau costume da coisa rápida, da coisa ligeira, da satisfação visível, palpável, que você pode chegar e conquistar com poucos minutos. É onde nós precisamos tomar cuidado. Tá bem? Então vamos mais adiante aqui, tá vendo? Corre o risco de aparência do visível, do físico e do que pode ser verificado pelos sentidos. Quer dizer, ele vai abrir mão de outros sentidos, de outras formas de conhecimento, de crescimento, de expansão. Por quê? Porque se acostumou à facilidade, ao que é visível, o que é palpável e o que satisfaz rapidamente. Tá bom? 3.2, a idolatria da mente, quer dizer que na cabeça do ser humano, meus queridos, a cabeça é um campo fertilíssimo, é um campo muito fértil. Você sabe, até há costumes de dizer, né, que através do pensamento você pode voar, você vai a lugares distantes. É uma realidade. Mas tem que tomar cuidado para não voar demais e para o lado errado, né? Como foi a questão, vamos voltar lá para o Ícaro e as suas asinhas de cera. Veja, existe na mente e no coração do homem incrédulo pensamentos e imagens falsas acerca de Deus. Geralmente na nossa mente nós temos o costume de criar aquilo que nos agrada, aquilo que nós queremos, aquilo que nós entendemos. Então nós criamos histórias, fábulas, né? Existem pessoas que o pai e a mãe chegam e dizem: ei, fulano, o professor, você vive no mundo da lua. A pessoa viaja tanto, ele pensa tanto que foge, ele sai, sei lá, da atmosfera, da estratosfera, ele vai embora. Entendeu? Ele foge, escapa da realidade. E existem pessoas que eles entram tanto nesse tipo de campo que eles acabam escapando da realidade e não conseguem voltar. Nós precisamos tomar cuidado, porque o cérebro humano é uma coisa interessantíssima, mas ao mesmo tempo também ele gosta de pregar peça. E uma das peças que a mente prega no ser humano é a imagem falsa de Deus, ou algumas imagens falsas de Deus. Veja, tipo assim, gosto de pensar em Deus como grande arquiteto ou artista, ou penso em Deus como juiz, mas não apenas como um pai amoroso. Veja, isso são tudo formulações, são ilações, são pensamentos que nós criamos. Mas isso não quer dizer que seja verdade, que reflita a realidade do que está. Onde está a realidade? Está nas Sagradas Escrituras. É ali que nós vamos encontrar a realidade. Assim, eu gosto de pensar em Deus como um grande arquiteto ou artista. Né? A Bíblia nunca disse isso. Nunca disse isso. Ele é o Criador, ele é o formador, mas nunca chamou ele de grande arquiteto. Né? Nunca chamou. Veja, outra coisa, eu penso em Deus como não como um juiz. Totalmente o contrário, mas é isso realmente o que ele é. Segunda Epístola de João, capítulo 2, versículo 1. Mas se alguns de vós pecardes, temos um advogado diante de quem? Diante do juiz, que é Deus. E quem é este advogado? Jesus Cristo, o justo. Temos um advogado junto ao Pai. Se eu preciso de um advogado junto a alguém, logo esse alguém é um juiz. Eu não vou levar um advogado para conversar com açougueiro. Eu não vou levar um advogado para conversar com um marceneiro. Eu preciso de um advogado para defender a minha causa diante de um júri, ou de um juiz, ou do que quer que seja. Ora, é a lógica, é o pensamento lógico que nós temos que deduzir. Se não for, me ajuda, escreva aí. Tá bom? São pensamentos que um homem cria, como assim? Um Deus que não está nem aí com a situação, tanto faz como tanto fez. É onde nós precisamos nos preocupar. A triste realidade é que todos aqueles que não conhecem o Deus verdadeiro fabricam ou inventam um falso Deus em suas mentes. O mundo está cheio de tais pessoas. Então vejam bem, esta é a triste realidade. Existem, como eu disse, existem pessoas que vivem no mundo da lua, vivem no mundo de fábulas, sabe? Eu fico impressionado com aquela questão das pessoas acharem normal amigos imaginários, isto, aquilo. Isto não é normal. Não é normal. O normal é o ser humano se confraternizar com outros seres humanos, ou outros seres humanos.
Não criar na cabeça dele que tem um fulano que anda dentro da casa dele conversando com ele a noite inteira e que aparece de quando em vez aí para pegar uma peça dele. Isso não é normal. Isso não é saudável. Isso não é salutar. Nós precisamos tomar cuidado. Veja, infelizmente, por tudo isso nós fazemos por quê? Porque não conhecemos o Deus verdadeiro, não conhecemos a realidade. Quando nós fugimos da realidade, talvez a nossa realidade seja tão dura, tão difícil, que nós preferimos viver num mundo de ilusão. Veja, mas o hino fúnebre, ele diz assim, o mundo de ilusão deixei, a senda de pecado e dor. Quer dizer, o mundo de ilusão é este. Pedro diz que nós fomos salvos das fábulas que nos foram ensinadas, que nos foram transmitidas, que nós fomos libertos deste tipo de... e começamos a viver a realidade. Qual é esta realidade? É a realidade em Cristo Jesus de uma vida adorando a Deus, somente a Ele e somente a Ele prestando culto. Como disse aqui a lição, né? a primeira lição, se eu não me engano, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu poder. É esta versão que é usada nesta lição, e de todo o teu poder. Esta é a realidade. Tá bem? Indo para o terceiro e último tópico, a imagem que Deus aceita, quer dizer, a mente finita, natural, não tem como entender e captar a grandeza das coisas de Deus, então, o que Deus realiza. Outra ideia que nós já expomos, nós somos limitados. E, obviamente, qualquer tipo de conclusão que nós chegarmos será errada, será equivocada, não será equivalente, sequer próximo de equivalência da realidade que a Bíblia me ensina, que Deus me ensina. Então, eu preciso tomar cuidado com isso. Então, o escritor ele fala de uma imagem que Deus criou. Criou o homem à sua imagem, segundo a sua semelhança. Então, o homem já é a imagem de Deus. A semelhança nós perdemos no pecado. Mas a imagem, e o Senhor Jesus Cristo veio para restaurar isso. Mas somos a imagem de Deus. Somos a imagem de Deus, logo Deus já tem uma imagem. Somos nós. Por último, o último parágrafo diz: o pecado prejudica, mas a perfeita obra redentora de Jesus Cristo restaura. A conclusão é esta. Veja, tudo aquilo que nós fizermos ligados ainda ao pecado, veja que vai haver deturpação, vai haver imperfeição, vai haver prejuízo, vai haver erros, haverão uma infinidade de falhas. Porém, quando nós nos estribamos na perfeita obra redentora de Jesus Cristo, toda esta nossa ideia errada, toda ela é restaurada. Por quê? O nosso pensamento ele é transformado segundo a mente de Cristo. E tudo aí nós passamos a pensar, e todos os nossos pensamentos e planos estarão o quê? Todos eles atrelados ao pensamento e ao plano de Jesus Cristo. Todo, e ao Espírito Santo de Deus. Então veja, a partir do momento em que nós queremos chegar à conclusão, eu quero chegar a uma conclusão matemática, usando um livro de geografia, eu nunca vou conseguir. Nunca vou conseguir. Posso até dar mas eu não vou conseguir. Mas veja, mas a partir do momento em que eu tento resolver uma questão de exatas, usando um livro de exatas, consequentemente, qual será? Eu posso errar por não ter entendido o enunciado, mudado um símbolo, mudado isto, mudado aquilo, errado numa soma, numa subtração, numa divisão, ou qualquer tipo de equação, numa fração, que seja, num expoente, num fatorial. Eu posso errar de qualquer maneira, mas eu estou usando o livro certo para a matéria certa. E aqui a questão diz assim: o pecado prejudica, mas a perfeita obra redentora de Jesus Cristo restaura. Então, como eu vou acertar? Veja, como eu vou acertar desde o princípio? Acertar como? Como eu vou entregar a verdadeira devoção e a verdadeira reverência ao único e verdadeiro Deus? Fazendo o quê? Aprendendo através das suas sagradas escrituras. É aí que eu vou conseguir chegar a um consenso, a um X. Eu vou conseguir chegar a um resultado. Mas se eu quiser entender Deus lendo as gibis,
histórias em quadrinhos, ou, sei lá, revistas masculinas, revistas femininas. Quando eu digo assim, eu estou falando de Marie Claire, não estou me referindo a outro tipo de literatura, pelo amor de Deus. Veja que eu falei masculino e feminino, não falei adulto. Tome cuidado com, quando você for usar também, você tome cuidado quando você for usar os termos, tá bom? Revistas masculinas é uma coisa, revista feminina é uma coisa. Revista para outro tipo de público é uma outra coisa muito diferente, tá bom? E geralmente quando nós fazemos uso da literatura errada, as nossas consequências, as nossas conclusões serão totalmente erradas, tá bom? Então, a lição de número 3, não farás para ti imagem de escultura, a devoção e a reverência ao único e verdadeiro Deus. Lição do dia 30 de hoje, que será ministrada no dia 20 de outubro de 2024, nós chegamos à conclusão. E espero que cheguemos à conclusão correta, ou pelo menos satisfatória daquilo que propomos em nosso coração e que Deus colocou em nossa mente. Amém? Que Deus nos abençoe e, se o Senhor nos permitir, estaremos de volta em pouco tempo com a lição de número 4 da revista Betel Dominical. Amém? Deus abençoe, muito obrigado pela sua companhia e se você puder nos ajudar, você sabe como fazer neste canal. Que Deus nos abençoe em o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.